O que seria um recheio no ponto, gente? O recheio que você já começa fazendo ponto já desde a panela. Então, qual é o ponto do recheio? O ponto do recheio é quando você consegue ver o caminho, quando você suspende ele cair em bloco na panela, tá? E o que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês o ponto ideal, ó. É um ponto, gente, cremoso, ó. Ele não pode ser firme demais e ele não pode ser mole demais. E eu vou falar para vocês o porquê. Ele tem que ser cremoso, porque quando a gente estrutura esse bolo e o cliente vai cortar esse bolo lá na casa dele, e aí, quem já aconteceu isso? Cortou o bolo e parece que não tem recheio nenhum, que tá, tipo, não tem uma separação, é massa e aí vem uma camadinha fina de recheio e massa. Ou então, quando cortou o bolo, o recheio estava tão firme que você saiu amassando as partes do bolo, sabe? Você não consegue ter aquela definição de massa, recheio, massa, recheio, massa, sabe assim? Um recheio fora do ponto, para menos que eu diga um recheio mole, o que pode te ocasionar? Você pode ter aquelas famosas barriguinhas na lateral, tá? Depois do seu bolo confeitado, o que acontece? Você fez o recheio, você tá achando que ele tá no ponto, aí você estruturou o bolo e botou na geladeira. Porque esse bolo precisa descansar, a gente vai falar também sobre processo de produção aqui. Colocou esse bolo na geladeira. O recheio na geladeira, ele tem outra textura, então ele vai firmar, vai ficar... Aí você vai pegar seu bolo toda feliz e contente, achando que está super firme. Quando esse bolo voltar para a temperatura ambiente, esse recheio que está mole, ele vai ceder, ele vai querer esparramar, ele vai querer o espaço dele. E aí é a hora que lá na mesa do seu cliente, o seu bolo vai dar aquela barriguinha ali, correndo risco até de rachar o chantininho e vazar do seu bolo, tá? Então essa é uma característica quando você faz um recheio mole. Inês, mas como que eu vou saber que o meu recheio está duro demais? Quando o seu recheio está duro demais, gente, primeiro que ele não adere na massa. É um recheio que fica tão duro que você coloca na massa e ele não fixa. E aí você acha assim, ah não, melhor duro do que mole, né? Vou colocar o recheio duro mesmo, mas pelo menos não vai, enfim, não vai desandar, não vai desestruturar, gente, é aí que você se engana. Quando o recheio tá duro demais e ele não tem essa aderência na massa, o que acontece? Quando o cliente vai levar o bolo para casa dele, eu digo que ele faz tipo uma aquaplanagem. Você molhou o seu bolo, a água do bolo vai entrar em contato com esse recheio e ele não vai ter para onde ir, porque ele tá duro, ele tá rígido, então a sua massa vai fazer assim, ó, vai descolar do recheio. Então, por isso que o ponto do recheio é tão importante.